Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Projetos Integradores. Eu sou o professor René Moreira e estou mais uma vez com vocês nessa aula. E hoje nós vamos para a aula de número 6. Objeto de conhecimento, minhas escolhas e hábitos. Uma abordagem sobre doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. Detalhamento, o que são e quais as doenças crônicas não transmissíveis, DCNT? Quais os órgãos e sistemas relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, DCNT? E quais os sinais e sintomas mais comuns das doenças crônicas não transmissíveis, DCNT? É isso aí, sem mais delongas, vamos à nossa aula. É isso aí. Nós estamos aqui hoje justamente para adentrarmos no assunto muito relevante nos dias atuais e principalmente no meio da juventude. Mas isso não tem a ver somente com a juventude. Todos nós estamos sujeitos e, por isso, devemos ter conhecimento. Vamos comigo aqui, iniciando essa aula com esse texto. O que é um projeto integrador? Os projetos integradores são uma unidade curricular comum, parte dos itinerários formativos do novo ensino médio, que corresponde a projetos de trabalhos globalizadores, interdisciplinares, capazes de permitir a integração de diferentes componentes e das áreas de conhecimento por intermédio de processos de ensino e de aprendizagem contextualizados e significativos. O CC Projetos Integradores. Qual o tema integrador, professor? A mídia e a educação, ciências da natureza e suas tecnologias. E o tema do projeto, DCNT. Que sigla, né? Nome do projeto 2, Minhas Escolhas e Hábitos, uma abordagem sobre doenças crônicas não transmissíveis. Essa sigla aí, DCNT. Vamos à discussão do dia. A discussão do dia, a ciência nas doenças. As contribuições da área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias para a compreensão das doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. O que são e quais as doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, e sistemas relacionados? A discussão do dia, a ciência nas doenças, as contribuições da área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias para a compreensão das doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. O que são e quais as doenças crônicas não transmissíveis? Situação de saúde pública. As DCNTs matam cerca de 41 milhões de pessoas a cada ano, o equivalente a 71% de todas as mortes no mundo. E para isso, eu gostaria de apresentar para vocês este link interativo aqui, para que vocês tenham mais conhecimento, busquem, através da internet, descobrir mais sobre esse assunto, que ele é tão específico e com tantas informações passando para nós. Necessário que tenhamos conhecimento e que saibamos buscar conhecimento. Esse link aqui, por exemplo, doenças crônicas não transmissíveis matam 41 milhões de pessoas ao ano. Olha, vocês podem, bem aqui se vocês quiserem, vocês podem baixar, né? Vocês podem baixar, podem adentrar e leia e baixe no seu celular, no seu computador, fiquem à vontade. Aqui é uma ferramenta indispensável na busca pelo conhecimento, justamente desse tipo de enfermidade que termina matando tanta gente.
Quantas mesmo? Matam 41 milhões de pessoas. É muita gente, não é brincadeira. E veja, nós temos um texto altamente informativo e deixo aqui para vocês esse link aí, está no plano de aula de vocês, deixo esse link para que vocês possam adentrar e buscar mais conhecimento, ok? Seguimos adiante. DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. A pandemia pela Covid-19 de 2020 e 2021 ressaltou ainda mais as ações de enfrentamento das DCNTs no Brasil e no mundo. Os conceitos. Vamos começar aqui por saúde. Esse conceito é interessante que nós tenhamos conhecimento. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não somente ausência de doença. Vocês percebem aqui como é interessante a gente ver o que a saúde, de fato, como diz aqui, não é somente a ausência de doença. Saúde é um estar bem no físico, no corpo, mas também no social, enquanto nós mantemos esse contato com todos, porque nós vivemos em sociedade, não somos uma ilha para viver longe das pessoas, e esse estar bem também mentalmente. É necessário que o nosso psicológico, o nosso mundo emocional, ele esteja bem. Com isso, a OMS define que saúde é justamente a junção desses três estados, o bem-estar físico, o social e o mental. E qual é o conceito de doença, então, professor? É um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando seu estado normal de saúde. O vocábulo é de origem latina, em que dolentia significa dor, padecimento. Então, essa palavra doença que nós usamos vem lá do latim, Dolentia, dolentia, Eu não sei fazer a leitura no latim, mas a partir desse, digamos, desse substantivo no latim, originou-se o que nós chamamos aqui, na língua portuguesa, de doença. Então, doença é tudo isso, tudo que afeta o físico, o mental, o social está associado com doença, com essa dor, com esse padecimento do corpo, da alma, Isso é doença. E a doença crônica, em particular, a doença crônica, o que vem a ser? Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde define as doenças crônicas como doenças de lento desenvolvimento e uma longa duração. Olha, interessante, Aqui nós temos o extremo, um paradoxo. É um lento desenvolvimento, mas tem uma longa duração, podendo acompanhar a pessoa durante a vida ou até a vida toda. Normalmente, os problemas persistem por período superior a 6 meses. Está vendo aqui? Normalmente, a doença crônica, ela pode ter no mínimo aí, digamos, 6 meses em que os problemas ali estão persistindo sobre o ser e requerem tratamentos e terapias longas ou complexas, tratamentos e terapias, E essas não são simplesmente, alguma coisa simples, são longas, demoradas ou complexas. Quer dizer, não é um tratamento simples, quando é a palavra complexo, porque ele vai muito mais além do que nós podíamos pensar e imaginar, ok? E a doença não transmissível? A doença não transmissível, ou melhor, essas doenças que são caracteristicamente não infecciosas na sua origem e que não se transmitem de um indivíduo afetado a outros. Essa é a não transmissível, certo? Não tem a preocupação de estar passando para o outro, não há essa afetação, digamos assim. Bom, classificação das DCNTs. Vamos lá, então? As doenças crônicas não transmissíveis incluem 5 grupos de doenças de maior prevalência. Olha aí a classificação delas. Equivale a 5 grupos. Quais são eles, professor? Doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares,
doenças respiratórias crônicas, neoplasias, que está relacionada com o câncer, e diabetes. Vocês sabiam disso? Como é interessante, num projeto desse, abordarmos tudo isso, né, pessoal? Como é necessário, porque abordando todas essas etapas, entendendo esta classificação, fica até melhor de nós lidarmos com um problema desse, de repente, se acontecer na nossa família, ou, como já foi dito aqui na aula, né, ninguém vive só, vivemos dentro de uma sociedade, de uma comunidade, podemos terminar ajudando alguém da nossa comunidade, já mantendo esse conhecimento aqui. Então, vamos ver aqui cada uma delas, tá certo? Vamos lá comigo. Nós temos aí, por exemplo, a doença, ou melhor, as doenças cerebrovasculares. Como que ela se faz? Nessa região aqui, como bem mostra aqui a imagem, veja. Né? É tudo que está relacionado com a região cerebral, que fica, claro, na nossa cabeça, dentro do crânio, ok? É o cérebro, né? Muitas são as doenças relacionadas com o cérebro, ok? Outra classificação são as doenças cardiovasculares. E aí você vê a imagem do coração. O infarto, por exemplo, só um exemplo, né? O infarto é uma doença que ela tem total relação com o coração, ok? Porque o sangue não pode passar, vai ter uma barreira tremenda ali, né, impedindo a passagem do sangue, e todo mundo sabe que tem um infarto que ele é fatal, é morte na certa, né? Respiratórias crônicas, tem a ver com os pulmões. Olha aí os pulmões, com todo o nosso processo respiratório. E aí aqui nós vimos que a COVID, por exemplo, afetava diretamente os pulmões, não é verdade? O pulmão infectado não tinha mais força para respirar, ocasionava o quê? A morte do paciente, né? Muitos foram os casos de mortes. Só no Brasil nós somamos, se não me engano, 700 mil mortes por COVID. E depois nós temos aí uma doença que afeta muita gente, né? Neoplasias, as doenças relacionadas que comumente nós chamamos de câncer. Aqui você tem a imagem, uma imagem de uma célula, de células infectadas, né, pelo câncer, né, as neoplasias. E, por fim, nós temos uma doença, pessoal, que tem sido, né, o vexame e a morte de muita gente, diabetes, que está relacionada também com o sangue, açúcar no sangue, e cada vez mais dentro de uma sociedade em que a alimentação está baseada sobre a produção de alimentos químicos com muita presença de açúcares, o que é que nós temos aí? Muitas pessoas padecendo de diabetes. Deve-se ter bastante cuidado. Bom, nós temos aí os sistemas em que atuam essas enfermidades. Vamos lá, o sistema nervoso. Veja a imagem do corpo. O sistema nervoso, ele atravessa, ele está, melhor, né, dizendo, em todo o nosso corpo humano. O sistema nervoso está em toda parte do nosso corpo humano, porque ele transmite informações. Tanto transmite diretamente do cérebro, como ele leva, né, as informações para serem lidas, processadas e interpretadas. Então, como vocês bem veem, o corpo está todo aqui marcado, ok? E o sistema circulatório, professor? O sistema circulatório, esse também que aparece aqui, né? E nós vemos que também ele faz parte de todo o corpo. É a circulação que se dá em volta do corpo, né? Todo o sangue viajando aí pelo corpo. O sistema respiratório, voltando mais uma vez, os pulmões. Tem a ver com a nossa, desde o exterior, né, o nariz, a boca também exerce essa função, até os pulmões. Depois nós temos o sistema reprodutor. E aqui é o masculino e o feminino. A imagem aqui para vocês, aparece apenas um corpo, a metade, né, 50% aqui é o feminino, e o outro 50% não está bem visível, mas é o masculino. Esse é o sistema reprodutor, masculino e feminino. E, por fim, nós temos o sistema endócrino, que é o sistema responsável. Olha aqui, pessoal.
né, responsável pelos hormônios, né? Olha aqui, lá na cabeça está situada aí a hipófise, no pescoço, tireoide e paratireoide, né? Ali na região do coração, o timo, certo? Ali perto dos rins, temos os hormônios suprarrenais, aí vem pâncreas, glândulas sexuais, ok? Masculinas e femininas, a produção de ovário e de espermatozoide, tudo isso está relacionado ao sistema endócrino. É interessante saber disso, né? Num projeto desse, é super necessário ter entendimento, né, das doenças e a atuação dessas doenças no nosso corpo, nos sistemas que formam o nosso corpo. Sigamos adiante, temos aqui um texto. Vamos comigo esse texto. Doenças cerebrovasculares. Vamos entender melhor as doenças cerebrovasculares? Muito bem. São doenças que afetam os vasos sanguíneos do cérebro e podem danificar o seu funcionamento e estrutura. Elas acontecem quando as condições de circulação do fluxo sanguíneo são dificultadas ou impedidas de forma momentânea ou permanente. Pode ser só um momento, esse impedimento, mas ele também pode ser permanente. O permanente é que está o problema, né? Leva à morte, né? Em uma área do cérebro, a princípio danificando o funcionamento e a longo prazo a própria estrutura desse órgão. Então, quando nós vemos aqui essa palavra, que é enorme, né? Cerebrovasculares. Aí está falando, né, dos vasos no cérebro. E então, quando acontece algum problema com esses vasos sanguíneos, vocês viram lá no sistema circulatório? Que o sangue está viajando por todo o corpo, né? Ele está passando por todo o corpo, nas veias, o sangue é elevado, né? Se tem pressão alta, uma diferença de pressão, isso pode ocasionar um problema seríssimo, um AVC, por exemplo, né? Ele pode ser momentâneo, mas pode ser permanente. Podem deixar sequelas os dois? Sim. Às vezes a gente vê alguma pessoa andando na rua, antigamente eram mais pessoas idosas, hoje não. Hoje a gente vê até pessoas jovens, né, andando na rua, e você vê que a pessoa, ela manca, né? E não tem estabilidade no corpo todo. Às vezes uma parte do corpo, olha, o braço fica mais ou menos assim, andando, se movimentando, e a pessoa mancando ali, né? É uma doença cerebrovascular, um AVC, certo? Esse impedimento ali da circulação sanguínea nos vasos, que passam ali pelo cérebro, como bem disse aqui o texto, pode ser momentâneo e pode ser permanente. Porém, uma coisa é certa, né? Ele afeta o sistema, certo? E pode deixar sequelas. Às vezes não deixam, às vezes a sequela demora muito. Sigamos adiante. Órgão do sistema nervoso. Encéfalo, que é isso? É o cérebro, o cerebelo, que é uma parte que fica ali no cérebro, e tronco encefálico. E aí vem a medula espinhal, certo? Que compreende essa parte da nuca da gente. É muito importante o nosso pescoço, a nuca aqui atrás, porque por ela passa toda... Vou utilizar um termo aqui bem conhecido por nós. Pela nuca, pelo pescoço, passa toda a fiação que liga a central, que é o cérebro, a todo o corpo, ok? Então, tudo passa pelo pescoço. Vocês já perceberam isso? Temos que ter o máximo de cuidado com essa região, principalmente aqui a nuca, porque nela está a espinha dorsal. Sigamos adiante. Doenças cardiovasculares. Saindo da cerebrovascular, agora vamos para a cardiovascular. Esse tipo de doença, o que é? O que isso tem a ver? Olha, cardio está ligado a quê mesmo? O que é um cardiologista? É um médico do coração, que trata doenças do coração, que trata do bem-estar do coração. Então, aqui são doenças relacionadas com o coração, as veias, os vasos sanguíneos que passam ali em volta. As doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, provocando doenças e graves complicações à saúde da pessoa, do indivíduo, como, por exemplo, o infarto.
insuficiência cardíaca, arritmias, AVC ou outros tipos de alterações na circulação do sangue. E aí a gente sempre escuta, né, pessoal? A gente sempre escuta alguém dizer que fulano infartou. E, olha, o infarto foi fatal, ou seja, morreu. Né? Tem infarto que é fatal, morre mesmo. Causa ali uma barreira e o sangue não passa ali nos vasos que estão em volta do coração e a pessoa morre. Mas não quer dizer que todos os infartos levam à morte, por favor, tá certo? Voltemos então aqui. Órgãos do sistema circulatório. Quais são os órgãos? As artérias, as veias, os capilares, o coração. Todos esses órgãos estão relacionados a esse sistema circulatório, porque por eles passa todo o sangue que vai viajar por todo o nosso corpo. E as doenças respiratórias crônicas, professor? Outro tipo que nós devemos ter bastante conhecimento e nos preocupar. Nos preocupar aqui não é o sentido de ficar preocupado, tá, pessoal? É o sentido de querer entender. As doenças respiratórias crônicas atingem o pulmão e são ligadas à inflamação de longa duração. E aí nós sabemos que isso é um problema sério, porque um pulmão infectado, pessoal, um pulmão infectado leva à morte. Imaginem vocês que o pulmão está ali as paredes, né? É como se fosse, imagina, 2 foles, né? Os nossos pulmões, 2 foles, todo o tempo bombeando para a entrada e saída de ar, não é isso? O oxigênio que entra, o gás carbônico que sai. Então, agora imagina que essas paredes, elas são feitas digamos, parecido com a pele, né? A parede do pulmão. Mas imaginemos que essa parede ela vai endurecer. Imaginemos que essa parede ela vai retrair. E aí, como é que ela vai se abrir? Como é que ela vai fazer o movimento desse fole? Não vai. O que vai acontecer? O impedimento da respiração. E daí é necessário ir para balão de oxigênio, mas a vida, ninguém vai viver, não tem balão de oxigênio para todo mundo. Imaginemos, todos com enfermidades assim nos pulmões. Por isso que tem que se tratar bem dos pulmões. O ar tem que ser puro, buscar uma boa respiração, ambientes que têm mofo, outras coisas quaisquer, devemos ter bastante cuidado, porque tudo isso prejudica os nossos pulmões. Voltemos aqui comigo e vamos entender os órgãos que compreendem o sistema respiratório. Cavidades nasais, lembra que eu falei que esse sistema começa no externo, o nosso nariz, as cavidades nasais, ou seja, numa forma bem popular de falar, os buracos das narinas, né? Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, estamos passando já pelo pescoço, né? Brônquios, olha, já estamos chegando aqui mais no nosso peito, no tórax, né? Bronquíolos, alvéolos e pulmões. Todos esses órgãos compreendem o sistema respiratório. Professor, e aquele nome estranho que o senhor falou, neoplasias? Ah, neoplasias, tudo que está relacionado ao câncer. Vamos ter entendimento sobre a neoplasia? Até porque o câncer é uma doença que mata muito, né, pessoal? Neoplasia é quando uma massa anormal de tecido se forma. Isso ocorre devido ao crescimento e divisão anormal de células, e por elas não morrerem quando deveriam. Interessante isso, né? Vocês já pararam para pensar? Vamos fazer a leitura de novo. Neoplasia é quando uma massa anormal de tecido se forma. Olha, uma massa anormal de tecido está se formando ali. E isso ocorre devido ao que mesmo? Ao crescimento e divisão anormal de células. E por elas não morrerem quando deveriam, isso termina formando a neoplasia. Ou seja, no caso aqui, o câncer de mama, né? Neoplasia benigna, olha, aqui está normal, ótimo. Mas veja aqui o que aconteceu, né? Neoplasia maligna, né? Veja aí a massa que se formou, por exemplo, ali na mama, e só lembrando a vocês, homem também tem câncer de mama, não é só mulher, tá certo? A mulher, claro, está mais predisposta, mas homem também tem.
E ali criou-se, né, uma massa anormal aqui, e essa massa foi se avolumando, e isso daí vai se transformar em quê mesmo? Num câncer, se for maligno, né? Vai se transformar num câncer. O famoso câncer de mama. Ok. Vamos entender, pessoal, o sistema reprodutor. Vamos lá comigo, para que tenhamos mais conhecimento sobre ele. Aqui eu apresento para vocês duas imagens. O sistema reprodutor feminino e o masculino. Ok? Veja, o feminino, ele é bem diferente do masculino, né? Aqui nós temos as trompas de falópios, né? A produção de ovário, certo? A vagina como um todo. Aqui no do homem, nós temos a produção de hormônios aqui, de espermatozoide, desculpa, estão aqui nos testículos, né? E o sistema é bem mais complexo do que o que nós podemos ver aqui. O pênis, né? A genitália e tudo mais, relacionando ali a produção de espermatozoide sendo levado para fora, justamente para fertilizar na junção dos dois, né? Vamos entender um pouco mais sobre os órgãos do sistema reprodutor feminino. Aí nós temos órgãos internos do feminino, né? Vagina, ovários, trompas de falópio e útero, ou o útero também pode ser chamado de tubas. E os órgãos externos, monte de Vênus, que é o monte púbico, os pelos púbicos e vulva, que engloba os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. Esse é o reprodutor feminino. E síndrome, partimos agora para a síndrome metabólica diabetes. A síndrome metabólica é caracterizada por uma grande circunferência abdominal devido à gordura abdominal excessiva, hipertensão arterial, resistência aos efeitos da insulina, resistência à insulina ou diabetes, e por níveis anormais de colesterol e outras gorduras no sangue, a dislipidemia. Isso aqui tudo tem a ver com esse nome tão popular que nós escutamos, diabetes, né? Que é chamada de síndrome metabólica. Perceberam? E é uma doença que se alastra cada vez mais. E aí eu, relembrando a vocês, sempre relacionada com o tipo de alimentação, a presença de tanto açúcar que tem nos alimentos, no refrigerante, bolacha recheada, bolos e vários tipos de alimentos, sem contar que tudo que nós ingerimos, feijão, arroz, macaxeira, batata, banana, pacovan, seja o que for, tudo que ingerimos, quando chega aqui nessa máquina, no nosso corpo internamente, passando aqui por essa máquina, tudo se transforma em açúcar. Para que comer com excesso de açúcar? Um suco muito doce faz mal. O recheio da bolacha, a bolacha já é doce. O recheio muito mais, veja o mal que faz, né? O refrigerante, vocês já pesquisaram ver a quantidade de açúcar que tem no refrigerante? Tudo isso é altamente prejudicial para qualquer um de nós. E quem tem diabetes não pode ter contato com esse tipo de alimento, ou seja, não pode comer, não pode ingerir. Vamos aqui comigo. Trouxe aqui mais essas informações para vocês. Glândulas do sistema endócrino. Quais são? Hipófise, tireoide e paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas, glândulas sexuais. Todas estas fazem parte do sistema endócrino, ok? Todas elas fazem parte do sistema endócrino, que ele termina, esse sistema endócrino, né? Ele termina por exercer várias funções por meio da produção dos hormônios, moléculas sinalizadoras que agem em todo o organismo. Vocês percebem a função dele, né? E a responsabilidade que nós temos em procurar cada vez mais manter a saúde para que todo o nosso corpo esteja em bom funcionamento? Então é isso. Só repetindo aqui, glândulas do sistema endócrino, hipófise, que está localizada na cabeça, tireoide e paratireoides, está localizada no pescoço, o timo, ali na região do coração, suprarrenais e pâncreas no nosso abdômen, e as glândulas sexuais, justamente
relacionada ali no órgão reprodutor, masculino e feminino. É isso aí, pessoal. Aqui nós finalizamos esse momento desse assunto, ou melhor, desses assuntos tão importantes, né? Tão importantes para mantermos uma boa saúde.